Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Com esse versículo nós estamos iniciando o nosso programa de hoje e vamos juntos agora meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos para o livro de 2 Reis, no capítulo de número 3, a partir do versículo 8, que fala sobre a sunamita e o seu filho. A Bíblia diz o seguinte: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu num dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que te se fala por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta sobre ele e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a sua jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz a ela: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou seus pés, chegou Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu, e não lhe manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não mintas? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão à mão, vai-te a encontrares. Se encontrar alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não te responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pôs a sua boca sobre a boca dele, suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele,
e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele, e disse ela: toma o teu filho. E veio ela, e prostrou seus pés, se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Então nós deparamos nessa passagem interessante para nós meditarmos sobre esse acontecimento. Que Eliseu, o profeta, ele sempre passava ali por Sunem, que era um local. E ali tinha uma mulher que era rica. E como ele disse aqui, então ela convidou Eliseu ali para estar ali alimentando com eles. E todas as vezes que eles passavam por ali, eles dirigiam ali aquela casa. Então ela disse ao marido: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Então nós vemos algo interessante, observação. Então aquela mulher era uma observadora. Ela observava o comportamento das pessoas. No caso do Eliseu, ela observou e pôde ver que ele realmente era um homem de Deus. Então o nosso comportamento é importante para as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala, mas ele não vive. E às vezes ele não fala, mas vive. Então no caso do Eliseu, ela observou o comportamento, como Eliseu comportava. E ela pôde perceber que Deus estava na vida daquele homem. Então isso é importante para nós nos nossos dias. Que o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, de agir, esteja realmente pautados dentro da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Eliseu ali. Ali talvez Eliseu não falou tanta coisa, mas ele vivia. A vida dele era uma vida iluminada. Era uma vida realmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante para nós nos nossos dias. Porque, diante da circunstância, se a pessoa procura viver, é a palavra não dita, mas vivida. Então, no caso do Eliseu, ao passar por ali, ao conviver com aquela família, aquela mulher pôde observar que Eliseu realmente era um homem de Deus. Então ela tomou uma atitude de bênção, porque quando nós procuramos viver a palavra de Deus, vai haver bênção para nós, vai acontecer maravilhas para nós, e como aconteceu. Então ela disse para o marido: eu tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. E aí ela tomou uma providência. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Então foi bênção. Quando nós comportamos de conformidade com a palavra de Deus, as bênçãos acontecem. As maravilhas de Deus acontecem. E exatamente foi o que aconteceu. Então Eliseu ali ganhou realmente um quarto, uma cama, com cadeira, com mesa. Todas as vezes que ele passasse por ali, ele já tinha o local para ele dormir, para ele passar a noite. Mas por que isso aconteceu? Por causa do comportamento dele, a maneira de viver dele. Então exatamente, quando a Bíblia diz sede santo porque eu sou santo, é exatamente a santidade está ligada a Deus. E quando nós procuramos viver, não apenas falar, mas viver, as pessoas vão perceber isso. Daniel chegou na Babilônia, era apenas um jovem, mas a Bíblia diz que ele propôs no coração a não se misturar, a não se sujar com aquilo que era oferecido ali. E foi ali um homem abençoado durante todo o tempo da vida dele. José, filho de Jacó, chegou no Egito, também não foi diferente. E na hora da prova ali, que o faraó teve o sonho, que
ali precisava de alguém para cuidar do Egito durante 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Precisava de alguém com sabedoria para cuidar. E o que foi dito? A única pessoa que pode fazer esse trabalho é o José, porque só ele tem o Espírito de Deus. Então o comportamento de José ali mostrou que ele era um homem de Deus. O comportamento de Daniel provou também que ele era um homem de Deus. Não apenas com palavras, mas a vida dele. Então assim não foi diferente com Eliseu. A vida de Eliseu era uma vida voltada para Deus. Então ali, ele passou ali a ter aquele quarto preparado para ele e para o moço que andava com ele. E certo dia, chegando ali, Eliseu, conversando ali com o Geazi, que era o rapaz que acompanhava ele. Então, diante de tanta bondade, de tantas coisas boas que estavam acontecendo ali, aquilo que foi feito para eles, então ele sentiu ali o desejo de recompensar com alguma coisa. O que nós vamos fazer para recompensar a bondade desse casal? Então primeiro ele perguntou para ela, olha, você quer que fale alguma coisa com o rei? Tem algum problema para ser resolvido? Então ela disse, olha, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não preciso de nada. Aí o Geazi disse, olha, eles são casados, o marido já é velho e eles não têm filho. Seria uma bênção eles terem um filho. Então ali ele mandou chamar aquela mulher e disse para ela, olha, dentro do tempo determinado, você vai ser mãe. Então ela disse para ele, não, homem de Deus, não fala mentira para mim. Mas, quando Deus fala, eu digo para você que está nos acompanhando, se Deus falou, vai acontecer. Se o homem falar, o homem pode falhar, mas Deus não falha. E o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, as coisas acontecem. Não importa o que está previsto aos olhos humanos, o que nós estamos vendo. Então, no caso dessa mulher, ela não tinha filho, o marido já era idoso, mas ali a palavra de Deus, porque Eliseu era o homem de Deus. Olha, você vai ser mãe. No momento ali ela não acreditou. Como ela disse, não, homem de Deus, não mintas para mim. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Se Ele falou, vai acontecer. Ele falou que Abraão seria pai de uma grande nação. A descendência dele seria como a areia do mar. Mas como? Mas Deus falou e aconteceu. Abraão gerou Isaac. Isaac casou com Rebeca. Rebeca, estéril. Mas Isaac era um homem de fé. Ele orou 20 anos. E a esposa deu à luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. Então exatamente foi o que aconteceu com Eliseu aqui. Então ali no tempo certo, a mulher deu à luz. E crescendo o menino, um dia ele foi ali até o pai onde que ele estava fazendo a colheita. E de repente ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. E ali ele falou com o pai, que ele estava passando mal. Mas nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade na nossa meditação. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Então ali, aquele menino começou a passar mal, dor de cabeça. Então ele disse ao pai que a cabeça dele estava doendo. Então ele foi levado até a mãe. E a mãe ali esteve com ele sobre os joelhos
Mas ao meio-dia o menino morreu. Então ali ela deitou ele na cama de Eliseu, fechou a porta e saiu. E chamou o marido e disse para ele: olha, manda um dos moços aqui com uma jumenta preparada, que eu vou até o homem de Deus. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então, outro ponto para nós pensarmos, que quando nós estamos lidando com as coisas de Deus, não pode haver dúvida. Se há uma coisa que atrapalha a vida das pessoas, é a dúvida. Ela estava com um filho morto, mas ela disse: está tudo bem. Quando nós profetizamos a bênção, não importa qual a situação. Isso aconteceu com Jó. Ele tinha perdido a família, perdido tudo que tinha de bens materiais, tinha perdido a saúde, estava com o corpo todo ferido. Aos olhos humanos, já acabou. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha certeza que Deus estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E no tempo certo de Deus, Jó recuperou tudo que tinha. Então aqui também essa mulher, ela estava com o filho morto. Ele estava lá deitado na cama de Eliseu, morto. Mas o que ela disse para o marido? Que quando ela mandou que mandasse um empregado com uma jumenta, que ela ia até o homem de Deus. Então o marido disse para ela: olha, não é lua nova, não é sábado. O que está acontecendo? Ela disse: está tudo bem. Então veja bem aí a tranquilidade, a fé, a firmeza dessa mulher. E é o que nós precisamos, de firmeza, de convicção, que Deus tem o de melhor para nós. Quando nós acreditamos, a vitória vai acontecer. Isso aconteceu com Maria, mãe de Jesus, quando ali o anjo disse para ela que ela seria mãe. Ela não tinha ainda casado, ela estava prometida em casamento com José. Então quando ela disse para o anjo: olha, eu não conheço o varão, como vai ser isso? Ele disse: o Espírito Santo descerá sobre você, e ele vai gerar um filho no teu ventre. Então ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Por quê? Uma moça que aparecesse grávida lá em Israel naquela época, ela estava sujeita a ser apedrejada. Ela podia ser queimada. Ela podia ser decapitada. Então Maria estava correndo esse risco. Mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Então agora ela passou a confiar que o Deus de Israel ia dar vitória para ela. Então exatamente o que aconteceu com essa senhora também. O filho morto em cima da cama do Eliseu. Mas ela disse para o marido: está tudo bem, vai tudo bem. E ela ali pegando a jumenta e o empregado, e diz para ele: não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, veio o homem de Deus que estava no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ela, o homem de Deus disse a Geás, o seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Então veja bem, mais uma vez, ela confirma. Quando o Geás chega para ela e diz: olha, está bem com seu marido? Está bem com você? Está bem com teu filho? Ela diz: está tudo bem. Então veja bem a firmeza dessa mulher no positivo. A confiança que Deus pode fazer algo. Se Deus prometeu um filho, Ele vai cuidar. Então eu digo para vocês: seja positivo diante de Deus. Seja firme diante de Deus. Não volte atrás por nada, mas mantenha sua fé firmada no Senhor. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-lhe os seus pés, chegou Geás para retirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, que sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não se manifestou. Então Eliseu pode perceber que, é claro,
Porque ali ela tinha um sentimento. Ela estava ali, mas o filho estava morto na cama. Então ela disse: pediu eu, Senhor meu, algum filho? Não disse eu que não me enganes? Então ali, o Eliseu pegou ali o cajado e passou para o Geás e falou: olha, coloca ele sobre o menino. Mas a unção estava na vida de Eliseu. Então ali, Geás chegou, colocou o cajado sobre o menino, mas não aconteceu nada. Então Eliseu chegou e ali entrou no quarto. E o menino estava ali, morto. Mas primeiro Eliseu orou. E como disse aqui, que entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Porque é Deus que dá a direção para nós fazermos as coisas para Ele. Então ali Eliseu, primeiramente ele orou. E depois ele subiu na cama e deitou sobre ali aquele menino que estava morto. E ali, a primeira vez, a carne do menino aqueceu. Ele desceu da cama, deu uma volta, e voltou outra vez. Estendeu sobre aquele menino que estava morto. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então nós vemos aí o milagre, as maravilhas de Deus para Eliseu e para aquele casal. Que o que Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu e Ele cumpriu a bênção na vida daquele casal. Então isso mostra para nós. São vários versículos que nos chamam a atenção para eu e você pensar. O primeiro, observar. Nós temos que observar, ser observador. Jesus sempre foi observador. E Ele observa cada um de nós, o nosso proceder, o que nós fazemos, o que nós falamos, como andamos. Depois nós vemos as palavras positivas daquela mulher. Estava com o filho morto, mas ela sempre falou: está tudo bem. Palavra positiva, diante de uma luta, diante de um problema, diante de algo que aos olhos humanos não tem jeito. O menino morreu, mas ela não desistiu. Vai tudo bem. E tudo terminou bem mesmo, porque ela não recuou. E ali, Eliseu chegando àquela casa, ele orou, subiu na cama, deitou em cima daquele menino que estava morto. Mas ali a unção de Deus trouxe o menino de volta. E é exatamente o que eu e você precisamos. É da direção de Deus para fazermos as coisas de maneira correta. E é o que diz esse texto aqui. Então, como diz aqui, e veio ela e se prostrou aos seus pés, e inclinou a terra, e tomou seu filho e saiu. Então, exatamente, é o que nós precisamos na nossa caminhada. Primeiro, ser observador. Estar sempre em observação, para que nada não nos pegue a nós de surpresa. Hoje, nós temos os meios de comunicação. Então, o homem pensa, Deus permite, ele cria algo para o bem. Mas vem o mal para colocar algo no meio daquilo. Se nós formos observadores, nós vamos observar, às vezes, em pequenos detalhes, o bem e o mal. Essa mulher, ela era observadora. Aquele homem que passava ali era um homem de Deus. Depois, diante de uma situação terrível, a morte do filho, mas ela teve palavras positivas. Vai tudo bem. É exatamente o que eu e você precisamos. E depois veio a ressurreição do próprio filho, através do homem de Deus, que tinha prometido para ela o filho, mas agora ela recebe de novo. Que bênção foi! Ela foi recompensada por aquilo que ela se propôs a fazer. Ajudar o homem de Deus. E ali foi uma bênção para toda a família. E também para o nome do Senhor ser exaltado e ser glorificado. Então eu convido você, vamos estar atentos com esses pontos positivos dessa passagem. Observar, palavra positiva e diante do milagre que Deus tem para todos nós. Assim aconteceu com essa família. E como diz a palavra do Senhor, para que
no nosso caminhar nessa vida, enquanto estamos aqui, nós vamos trilhar por esse caminho. Ter sempre uma palavra positiva diante de qualquer circunstância. Vamos ter um pensamento, uma palavra, uma ação positiva diante de Deus e diante do homem. Foi o que aconteceu com esse casal, mas principalmente com esta mulher, que observava e tinha uma vida de positividade diante de uma circunstância desagradável. Mas ela tomou o caminho certo. Ela não desesperou, mas foi até o homem de Deus para trazer a solução. Então isso é importante, nós pensarmos nisso. A Bíblia fala lá no livro de Atos, capítulo 9, que tinha uma irmã chamada Dorcas, e ela era costureira, e ela faleceu. Então os irmãos buscaram Pedro, não para fazer um culto de enterro, fúnebre, não, mas para ele trazer uma solução. Então Pedro, chegando ali, não foi diferente. Aquela irmã estava já morta, mas ali as irmãs choravam. Pedro mandou que ela saísse, ajoelhou, orou e mandou que aquela irmã que estava morta levantar. E ela levantou. Então, exatamente, Pedro não foi chamado ali para fazer um culto fúnebre. Ele foi chamado para resolver uma causa. Exatamente. Foi o que aconteceu com Eliseu. Com Jesus também não foi diferente. Quando ele chegou na casa de Jairo, todos estavam ali chorando, porque a filha de Jairo tinha falecido. Mas Jesus chegou e disse: olha, não chores. Por que tanto alvoroço? A menina está dormindo. Ela não morreu, ela está dormindo. E a Bíblia diz que eles riram de Jesus. Mas Jesus, entrando, chamou Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. E chegando ali, disse: menina, levanta-te. E a menina levantou. Então, exatamente o que nós precisamos é de agir de conformidade com a vontade de Deus. E quando Deus age, nada pode atrapalhar. O impossível para o homem se torna possível para Deus, quando nós cremos e mantemos a nossa fé. Se esta mulher tivesse desesperado e começasse a gritar, mandar chamar o marido para preparar o enterro, tudo bem, não ia acontecer nada. Mas primeiro ela buscou o recurso de Deus, foi até o homem de Deus e continuou com a palavra positiva: está tudo bem. E é isso que eu e você precisa diante de uma situação. Primeiro, vamos pensar que Deus pode fazer. Vamos aguardar naquilo que Deus pode fazer para nós. E eu digo para você, vamos ficar nessa fé, como esta mulher, manter palavras positivas diante de cada situação. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o seu lar, sua casa, sua família, desde agora e para sempre. E fique com Deus, na paz do Senhor. Amém.